Sejam todos bem-vindos ao canal TV CE Ahá. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, gostaríamos de pedir a você que desse um like, se inscrevesse no canal e compartilhasse para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Hoje nós vamos estudar sobre a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida, das perguntas 525 a 535. Na pergunta 525, exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? E eles respondem que certamente, porque vos aconselham. Então, os espíritos nos aconselham sempre. Por isso, eles estão sempre exercendo influência nas nossas vidas. Isso os espíritos bons. Aqueles que não gostam de nós, aqueles que são espíritos inferiores, também nos influenciam, mas aí para o lado negativo. Na pergunta 525A, exercem essa influência por outra forma que não apenas pelos pensamentos que sugerem, isto é, têm ação direta sobre o cumprimento das coisas? E eles dizem que sim, mas nunca atuam fora das leis da natureza. Eles exercem ação também na nossa vida material, no nosso dia a dia, mas eles nunca atuam fora das leis da natureza. Kardec faz uma nota. Imaginamos erradamente que aos espíritos só caiba manifestar sua ação por fenômenos extraordinários. Gostaríamos que nos viessem auxiliar por meio de milagres e os figuramos sempre armados de uma varinha mágica. Por não ser assim, é que oculta, nos parece, a intervenção que tem das coisas deste mundo e muito natural que se executa com o concurso deles. Nós estamos sempre esperando o maravilhoso, sobrenatural, mas os espíritos não agem assim. Eles agem sempre dentro das leis da natureza, nos ajudando. Assim é que, provocando, por exemplo, o encontro de duas pessoas que suporão encontrar-se por acaso, inspirando a alguém a ideia de passar por determinado lugar, chamando-lhe a atenção para certo ponto, se disso resulta o que tenham em vista. Eles obram de tal maneira que o homem, crente de que obedece ao impulso próprio, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Como os espíritos nos dizem, as mais das vezes são eles que dirigem os nossos atos e nós não nos damos conta do quanto somos dirigidos pelo mundo espiritual, pelos nossos espíritos amigos. Na pergunta 526, tendo como tem ação sobre a matéria, podem os espíritos provocar certos efeitos com o objetivo de que se dê um acontecimento? Por exemplo, um homem tem que morrer, sobe em uma escada, a escada se quebra e ele morre da queda. Foram os espíritos que quebraram a escada para que o destino daquele homem se cumprisse? Olha a pergunta de Kardec, querendo saber até que ponto os espíritos interferem na nossa vida. Se os espíritos, então, quebrariam a escada para que o homem passasse por aquela provação ou por aquela expiação, ou chegou o momento dele partir da terra, estava determinado para que ele partisse naquele momento, então eles quebram a escada e os espíritos vão responder. É exato que os espíritos têm ação sobre a matéria, mas para cumprimento das leis da natureza, não para as derrogar, fazendo que em dado momento ocorra um sucesso inesperado e em contrário àquelas leis. No exemplo que figuraste, a escada se quebrou porque se achava podre, ou por não ser bastante forte para suportar o peso de um homem. Se era o destino daquele homem perecer de tal maneira, quer dizer, morrer naquela hora, os espíritos lhe inspirariam a ideia de subir a escada em questão, que teria de quebrar-se com o seu peso, resultando-lhe daí a morte por um efeito natural e sem que para isso fosse mistério a produção de um milagre. Os espíritos podem, então, nos intuir a fazer determinadas coisas se nós temos determinada aprovação a passar, ou se chegou a hora de nós partirmos deste mundo, por exemplo, sugerir pegar um determinado avião que está fadado a cair, ou qualquer um outro tipo de desastre ou acidente, mas eles não vão causar o desastre ou o acidente. Eles vão nos intuir a participar daquele processo que está para acontecer. Na pergunta 527, tomemos outro exemplo. Kardec então está testando os espíritos para saber até que ponto essa interferência acontece. Em que não entre a matéria em seu estado natural. Um homem tem que morrer fulminado pelo raio, por exemplo. Nada do mundo material. De uma forma que venha da natureza. Refugia-se debaixo de uma árvore, estala o raio e o mata. Poderá dar-se, tenham sido os espíritos que provocaram o raio, dirigindo-o para o homem? Então,
Kardec está querendo saber como é que se dá essa interferência espiritual. Eles vão então agir no raio para que o raio atinja o homem? E eles respondem: dá-se o mesmo que anteriormente. O raio caiu sobre aquela árvore em tal momento porque estava nas leis da natureza que assim acontecesse. Não foi encaminhado para a árvore por se achar debaixo dela o homem. O raio não foi encaminhado para aquela árvore porque o homem estava debaixo. Ele iria cair naturalmente sobre a árvore. A este sim, ao homem foi inspirada a ideia de se abrigar debaixo de uma árvore sobre a qual cairia o raio. Porquanto a árvore não deixaria de ser atingida, só por não lhe estar debaixo da fronde o homem. O raio cairia de qualquer jeito sobre a árvore. A ação é feita no homem, a intuição é dada ao homem e não influenciando os acontecimentos ou os efeitos da própria natureza. Na pergunta 528, no caso de uma pessoa mal intencionada disparar sobre outra um projétil que apenas lhe passe perto sem a atingir, poderá ter sucedido que um espírito bondoso haja desviado o projétil? Mais uma vez ele quer saber, o espírito pode atuar sobre a bala que foi disparada para que a bala não atinja o homem? Como é que isso se dá? Eles respondem, se o indivíduo alvejado, quer dizer, aquele que ia receber a bala, não tem que perecer desse modo, o espírito bondoso lhe inspirará a ideia de se desviar, ou então poderá ofuscar o que empunha a arma, pode agir no homem que estava empunhando a arma, de sorte a fazê-lo apontar mal. Porquanto, uma vez disparada a arma, o projétil segue a linha que tem que percorrer. Uma hora que a arma foi disparada, a bala vai percorrer o caminho que tinha que percorrer. Então, os espíritos podem agir para ajudar? Sim. Podem agir naquele que está provocando o acidente ou naquele que vai ser atingido pelo acidente, conforme o merecimento ou a necessidade que cada um tem de passar. E na pergunta 529, que se deve pensar das balas encantadas de que falam algumas lendas e que fatalmente atingem o alvo? A época, então, tinham lendas, fantasias, em que diziam que as balas poderiam ser encantadas de forma que elas iriam atrás da pessoa de qualquer forma para atingi-la. E eles dizem que é pura imaginação. O homem gosta do maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. Aqui na época não se conhecia tecnologia, né? Mas sem haver com tecnologia, com ciência, esse encantamento das balas, então eles estão dizendo que é pura fantasia. E na pergunta 529A, podem os espíritos que dirigem os acontecimentos da vida ter obstado a sua ação por espíritos que queiram o contrário? Pode haver interferência dos espíritos inferiores ou daqueles que não querem que determinado acontecimento aconteça, obstando, dificultando a ação dos espíritos que estão conduzindo a vida de uma pessoa? E eles respondem que o que Deus quer se executa. O que tem que acontecer, o que está predestinado na vida da pessoa, vai acontecer. Se houver demora na execução ou lhe surgirem obstáculos, é porque assim ele o quis, Deus assim o quis. Então, quando as coisas acontecem de forma diferente, sempre tem a permissão divina. Quando as coisas se alteram no destino de uma pessoa, sempre tem a permissão divina. Mas aquilo que está reservado para a pessoa passar, ela terá que passar, porque isso faz parte da sua programação da sua vida, da sua reencarnação. Na pergunta 530, não podem os espíritos levianos e zombeteiros criar pequenos embaraços à realização dos nossos projetos e transtornar as nossas previsões? Serão eles, numa palavra, os causadores do que chamamos pequenas misérias da vida humana? Os espíritos inferiores podem atrapalhar as nossas vidas? E eles respondem, eles se comprazem em vos causar tais aborrecimentos, que representam para vós provas destinadas a exercitar a vossa paciência. Quando as coisas não saem do jeito que a gente quer, quando percebemos que está havendo uma interferência espiritual inferior,
Todas essas provações, todos esses testes servem para nos testar, servem para testar a nossa paciência e nos ajudar de alguma forma a adquirir condições morais que nós não tínhamos. E esses espíritos cansam-se quando veem que nada conseguem. Entretanto, não seria justo nem acertado imputar-lhes todas as decepções que experimentais e de que sois os principais culpados pela vossa irreflexão. Então, nós não podemos culpar os espíritos inferiores de tudo que acontece na nossa vida. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. E se esses espíritos estão achando guarida nas nossas vidas para nos atrapalhar, é porque de alguma forma o nosso pensamento, o nosso proceder atraiu esses espíritos. Então, nós não podemos culpá-los pelo que nos acontece. Fica certo de que, se a tua louça se quebra, é mais por desazo teu do que por culpa dos espíritos, porque nós estamos sempre fazendo as coisas de uma maneira sem prestar atenção, nervosos, estressados, sempre preocupados, sempre ansiosos. O que é que isso causa? Quebramos as coisas, batemos carro, enfim, uma série de situações que poderiam ser evitadas se nós tivéssemos a nossa cabeça um pouquinho mais equilibrada, se nós preparássemos melhor o nosso dia com orações, com reflexões, tudo isso ajudaria a passar pelas dificuldades, a enfrentar as dificuldades do nosso dia a dia. E na pergunta 530A, destes, os que provocam contrariedades, os espíritos inferiores, obram impelidos por animosidade pessoal ou assim procedem contra qualquer um, sem motivo determinado, por pura malícia? E eles respondem que por uma e outra coisa. Às vezes, os que assim vos molestam são inimigos que granjeastes nessa ou em precedente existência. Outras vezes, nenhum motivo há. Às vezes, são inimigos de existências passadas que estão ali para se vingar da pessoa que está sendo assediada. Outras vezes, eles se aproximam por afinidade vibratória e aí eles conseguem, então, influenciar negativamente a vida dessa pessoa. Na pergunta 531, extingue-se-lhes com a vida corpórea a malevolência dos seres que nos fizeram mal na terra? E eles respondem que muitas vezes reconhecem a injustiça com que procederam e o mal que causaram. Mas também não é raro que continuem a perseguir-vos, cheios de animosidade, se Deus o permitir, pois para ainda vos experimentar. Esses espíritos, então, podem mudar depois que a gente desencarna, eles podem mudar o comportamento deles, eles podem perceber que nós não tínhamos mais, não temos mais não oferecemos mais aquelas condições para eles nos influenciarem, ou seja, o processo obsessivo pode ser interrompido com a morte daquele que está encarnado? Pode acontecer que haja uma separação, principalmente se o encarnado muda o seu proceder, aprende com as dificuldades e com o seu sofrimento, ele então se desliga energeticamente do seu obsessor, mesmo que o seu obsessor não mude, não se esclareça, não queira mudar o seu comportamento, mas se o encarnado muda o seu comportamento, esses laços se desfazem. Na pergunta 531A, pode-se pôr termo a isso? Por que meio? Essa influência espiritual negativa, dá para acabar com ela? E eles respondem que sim, orando por eles e lhes retribuindo o mal com o bem. Acabarão compreendendo o seu erro. Ademais, se souberdes colocar-vos acima de suas maquinações, deixar-vos-ão por verificarem que nada lucram. A gente pode, então, interromper esse ciclo de obsessão, essa influência espiritual negativa? Podemos sim. Se nós observarmos na nossa vida o que é que nós fizemos para atrair esse tipo de espírito, porque normalmente são os nossos defeitos, as nossas dificuldades, os nossos vícios, as nossas mazelas morais que atraem esses espíritos.
se mudarmos o nosso comportamento e também orarmos por esses espíritos, conseguiremos quebrar esse ciclo vicioso de influência espiritual. Kardec faz uma nota. A experiência demonstra que alguns espíritos continuam em outra existência a exercer as vinganças que vinham tomando e que assim, cedo ou tarde, o homem paga o mal que tenha feito a outrem. Essas obsessões, então, são motivos de provações para aquele que está sofrendo o processo obsessivo. É um chamado para que ele mude o seu comportamento, para que ele exercite a sua boa vontade, inclusive para com aquele que o está obsediando. Na pergunta 532, têm os espíritos o poder de afastar de certas pessoas os males e de favorecê-las com a prosperidade? Os espíritos podem favorecer certas pessoas com a prosperidade, com o bem-estar material, evitando certos males? E eles respondem que de todo não, porquanto há males que estão nos decretos da providência. São aquelas provações, aquelas expiações pelas quais temos que passar. Amenizam-vos, porém, as dores, dando-vos paciência e resignação. Então, eles podem atuar através do seu carinho, das suas influências, para que tenhamos forças, coragem, resignação para passar pelas provações que temos que passar. Ficai igualmente sabendo que de vós depende muitas vezes poupar-vos aos males, ou, quando menos, atenuá-los. A inteligência Deus a outorgou para que dela vos sirvais, e é principalmente por meio da inteligência que os espíritos vos auxiliam, sugerindo-vos ideias propícias ao vosso bem. Mas não assistem senão aos que sabem assistir-se a si mesmo. Cada um tem que fazer a sua parte. Esse é o sentido dessas palavras: buscai e achareis, batei e se vos abrirá a porta. Cada um vai ter que fazer o esforço próprio para melhorar. Sabeis ainda que nem sempre é um mal que vos parece sê-lo. Nem tudo que parece um mal é realmente um mal. Frequentemente, do que considerais um mal, sairá um bem maior. Quase nunca compreendeis isso, porque só atentais no momento presente ou na vossa própria pessoa. Nós ficamos tão preocupados com a nossa vida, com o nosso momento, com nós mesmos, que nos esquecemos que muitas dessas provações, muitas dessas dificuldades, elas são feitas, são elaboradas justamente para o nosso crescimento. Na pergunta 533, podem os espíritos fazer que obtenham riquezas os que lhe pedem que assim aconteça? Porque tem muita gente que vai consultar os espíritos pedindo riquezas. Eles falam que algumas vezes, como prova, algumas vezes os espíritos atendem a pessoa como uma aprovação, como um teste. Quase sempre, porém, os superiores principalmente, recusam, como se recusa a criança a satisfação de um pedido inconsiderado. Porque nós somos tão infantis que normalmente nós, como humanidade, pedimos o quê? Pedimos o bem-estar material, pedimos o bem-estar físico, pedimos coisas relacionadas à nossa vida pessoal. E nem tudo que a gente pede é o melhor para aquilo que nós precisamos aprender nessa determinada existência. Na pergunta 533A, são bons ou maus os espíritos que concedem esses favores? Uns e outros, depende da intenção. As mais das vezes, entretanto, os que concedem são os espíritos que vos querem arrastar para o mal e que encontram meio fácil de o conseguirem, facilitando-vos os gozos que a riqueza proporciona. E normalmente, então, eles estão dizendo que aqueles que aceitam dar riquezas, dar benefícios materiais para as pessoas, são espíritos inferiores que querem ver a pessoa se perder naquele meio em que ela está querendo agir, em que ela está querendo viver. Na pergunta 534, quando obstáculos parecem fatalmente opor-se à realização dos nossos projetos, será por influência de algum espírito?
Quando as coisas não acontecem, nós trabalhamos, nós fazemos, nós lutamos e não conseguimos conquistar aquilo que desejamos. É a influência espiritual? E eles nos respondem, algumas vezes isso é efeito da ação dos espíritos. Muito mais vezes, porém, é que andais errados na elaboração e na execução dos vossos projetos. Então, a grande maioria das vezes, dá errado as coisas, porque nós não sabemos elaborar as coisas que queremos, não sabemos projetar, não sabemos trabalhar em função daqueles objetivos que nós desejamos alcançar. Muito influi nesses casos a posição e o caráter do indivíduo. Se vos obstinais em ir por um caminho que não deveis seguir, os espíritos nenhuma culpa têm dos vossos insucessos. Vós mesmos vos constituís em vossos maus gênios. Porque às vezes a gente quer determinada coisa, mas nós não medimos esforços, ou não planejamos direito, ou mesmo agimos de forma errada para conseguir aquilo que desejamos. Então essa força que nós empenhamos erradamente, é claro que vai nos trazer consequências desastrosas e muito mais sofrimento do que precisaríamos passar nessa determinada existência. Na pergunta 535, quando algo de venturoso, algo de bom nos sucede, é ao nosso espírito protetor que devemos agradecê-lo? A gente deve agradecer ao espírito protetor, é ele que causa as coisas boas que nos acontecem, e eles dizem que agradecei primeiramente a Deus, sem cuja permissão nada se faz. Depois aos bons espíritos que foram os agentes da sua vontade. Então, nosso pensamento sempre deve ser de agradecimento a Deus, mesmo pelas dificuldades, mesmo pelos aprendizados dolorosos. Isso vai nos garantir um estado melhor no plano espiritual. E na pergunta 535A, que sucederia se nos esquecêssemos de agradecer? O que sucede aos ingratos? O nosso aprendizado deve ser de todos os dias, agradecermos por tudo o que nos aconteceu durante o dia, mesmo as coisas que não nos agradaram tanto, mesmo as experiências dolorosas, mesmo os erros que cometemos. Por quê? Porque aprendemos, mesmo que seja pelo pior caminho, nós aprendemos o que devemos e o que não devemos fazer. Na pergunta 535B, no entanto, pessoas há que não pedem nem agradecem e às quais tudo sai bem. E eles respondem, assim é de fato, mas importa ver o fim. Pagarão bem caro essa felicidade de que não são merecedores, pois quanto mais houverem recebido, tanto maiores contas terão de prestar. Porque é o que a gente observa na humanidade. Pessoas não rezam, pessoas não se preocupam com a sua espiritualidade, cometem erros, fazem tudo da maneira que acham que devem fazer, sem se preocupar com os outros, e parece que dá sempre tudo certo. E os espíritos respondem que, às vezes, é dado a liberdade para a pessoa fazer determinadas coisas, para que ela perceba, para que ela colha a dor, o sofrimento e aprenda. No final das contas, com a dor e o sofrimento, os erros que cometeu, para que ela não venha numa próxima encarnação a errar mais. Assim nós encerramos mais um bloco do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.